hoje uma live bastante interessante, principalmente para aqueles que não só estudam, estudam e trabalham, e não raras vezes ficam inseguros se essa jornada vai dar certo, se estudar e trabalhar isso aí acaba redundando em sucesso. Vocês vão ver que sim. Vou conversar com o Marlon, hoje meu colega de Ministério Público de São Paulo, segundo colocado nesse concurso do MP que se encerrou. Vou aqui convidar o Marlon, convido vocês todos a ficarem. E antes de mais nada, parabéns, né? Parabéns, aprovado neste concurso do MP de São Paulo, 94º concurso, aprovado em segundo lugar. Eu vou até pedir o seguinte, se você não se importa, se você pudesse se apresentar para a gente começar o bate-papo. Eu avisei a todos que hoje seria uma live muito especial, principalmente para aqueles que não apenas estudam, mas também trabalham e ficam inseguros, se comparando, imaginando que ele, por trabalhar e estudar, vai ter um desempenho aquém daquele que só estuda. E você desmistifica isso, Marlon. Então, eu vou pedir para você se apresentar rapidamente, e aí a gente começa o nosso bate-papo. Sim, professor. Queria cumprimentar os colegas aí, boa noite a todos que nos assistem. Eu, como disse o professor, eu sempre trabalhei, desde o estágio na faculdade. Eu comecei no segundo ano de Direito, fazendo estágio em vários órgãos públicos, passei pela Justiça Federal, pela Defensoria, depois ingressei no Ministério Público em 2009, como estagiário. E fui estudando durante o estágio, peguei aquela época que podia prorrogar o estágio do Ministério Público por 3 anos. Saudosa, E durante esse período, permaneci estudando e consegui aprovação para analista do Ministério Público. Trabalhando como analista, também estudando, consegui aprovação como delegado e, posteriormente, agora, trabalhando ainda, estou em atividade, né, até a posse, consegui aprovação como promotor de justiça. Hoje eu sou delegado de polícia no interior do estado de São Paulo. Você é delegado aonde, mano? A cidade que chama Promissão, fica perto da cidade de Lins. Eu sou titular da delegacia de Promissão e tiro plantões na cidade de Lins. Legal. Bom, hoje vocês vão ter aqui o depoimento de uma pessoa que sempre trabalhou e estudou. Então, essas pessoas que trabalham e estudam, eu costumo dizer o seguinte, viu, Marlon? Enxergam com mais nitidez o valor de meia hora a mais de estudo. Então, eu imagino que com você não seja diferente. Quando você estava ali se preparando para o concurso do MP de São Paulo, por exemplo, o que significava para você, em determinado momento, você encaixar 30 minutos a mais de estudo, né? Estou errado, não? Com certeza, professor. Para quem trabalha e estuda, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos é uma eternidade. Você tem que ter organização. Foi o que eu sempre... Eu já acordava mais cedo do meu horário em relação ao trabalho para poder estudar um pouco antes de ir para o trabalho. Chegava, já comia alguma coisa e já voltava aos estudos, para poder conciliar e cumprir a meta diária, né? O concurseiro tem aquela meta diária. Hoje eu quero estudar esses pontos e eu vou conseguir. Muitas vezes dormia mais tarde, acordava mais cedo. E essa correria diária e sempre acreditando que vai dar certo. Tem dias que a gente não está legal, não está bem para estudar, é normal, como todo ser humano, mas o importante é sempre acreditar e continuar estudando, lutando pelo sonho. Sabe que eu comento isso com os alunos do RSC Online o seguinte, Marlon, e me corrija se eu estiver errado. Eu fiz isso com o primeiro colocado, gostaria de fazer com você, e gostaria, caso eu demonstre algum equívoco no meu raciocínio, de não, Rogério, comigo foi diferente. Mas eu sempre digo para os meus alunos que prestar concurso é, em primeiro lugar, estabelecer objetivos. Depois que você estabeleceu os objetivos, mostrar que você irá cumpri-los. Você tem que honrar a sua vontade. Porque, Marlon,
Você deve estar rodeado de pessoas que têm ótima arrancada, mas desistem. Eu costumo chamá-los de cavalo paraguaio, né? Tem uma ótima arrancada, mas desiste. E você mencionou uma coisa que eu me identifiquei. Não é sempre que você acorda motivado. A motivação nos falta, não raras vezes. O que não pode faltar é disciplina. A disciplina é aquele pozinho que vai te fazer levantar, mesmo quando não houver motivação. Exatamente, professor. É bem isso. E eu trabalhei muito tempo no Ministério Público e quando eu saí da faculdade, conhecendo já alguma coisa, que eu entrei no 4º ano no estágio, eu saí da faculdade conhecendo. Eu trabalhava em José Bonifácio, que é uma promotoria inicial, que faz tudo. Então, eu consegui passar por todas as áreas do Ministério Público e aquilo me encantou. Eu falei, eu quero fazer parte dessa instituição. Eu fui fazendo outros concursos, acabei passando em outros, mas eu falei, eu vou até chegar onde eu quero. Hoje eu não faço mais concursos. Estou realizado, consegui aprovação onde eu queria. Mas, desde 2011, quando eu saí da faculdade, eu venho estudando e venho persistindo. Foram inúmeras reprovações. Isso é importante dizer também. Às vezes o colega olha e Legal. pensa, Eu vou até... foi o primeiro concurso, já passou. Não, são muitas reprovações. Porque você passou no concurso para delegado de polícia em São Paulo, depois para promotor de justiça em segundo lugar. Pode dar a falsa impressão, e isso eu também fiz questão de ressaltar na live com o Thiago, pode dar a impressão de que estamos diante de uma pessoa genial e que o concurso para ele é algo trivial. Não é bem assim. Mas antes de eu perguntar esses seus fracassos, eu coloco fracasso entre aspas, porque eu nunca chamo fracasso de fracasso, ele é sinal. Sinal de que talvez a porta que você bate não é a porta correta, ou como você bate, ela não vai se abrir. Então, você tem que interpretar esses sinais. Mas antes de eu falar sobre esses, repito, entre aspas, fracassos, escutando você falar que, ao conhecer o Ministério Público, você se imaginou um dia no Ministério Público, aquilo virou um sonho, como aconteceu comigo, você acaba ratificando o seguinte, Marlon, se determinada carreira acaba sendo o seu sonho aqui, não importa se a sua carreira é ser membro do Ministério Público, membro da magistratura, pertencer à polícia, à defensoria, etc. Se aquilo é o seu sonho, você tem que proteger o seu sonho do desânimo, dos pensamentos negativos, das pessoas que não acreditam em você. Se aquilo é o seu sonho, é a sua vontade. Se é a sua vontade, eu já falei isso hoje, honre a sua vontade. Marlon, então vamos falar o seguinte. Você foi aprovado para delegado de polícia e depois foi aprovado para o MP. Mas houve reprovações nessa jornada. Quais foram? As mais expressivas, professor, foi uma no Ministério Público do Estado do Paraná, que eu passei nas segundas fases. Lá são 5 dias de prova, para quem conhece. Eu passei em 4 das provas e em uma eu fiquei por detalhe. A outra foi no Ministério Público de Minas Gerais, também 4 dias de prova na segunda fase. Eu passei em 3 provas e reprovei em uma por 0,15. Foi mínima. Recorri, mas não deu certo. Fora, no Distrito Federal, reprovei numa segunda fase do Distrito Federal já também, por detalhes também. Lá foi um pouco maior a diferença de pontos para conseguir a aprovação, mas também não foi uma reprovação dolorida, né? E dentre outros, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, são alguns exemplos aí de reprovações. Eu passei num concurso de delegado de polícia do Paraná, antes de passar para delegado de São Paulo. O concurso venceu e eu não fui nomeado. Então, é muita persistência. Concurso público venceu o prazo de validade do concurso e não chegou na minha classificação. Ô, Marlon, você usou uma expressão, vou colher o que você falou, foi muito dolorido. Me permita dizer o seguinte, quem está nos assistindo, está estudando para concurso, não deve jamais experimentar a dor de desistir, mas tem que experimentar
a dor de quem não desiste até conseguir. Que foi o que você fez. Então, olha só, você citou várias reprovações em MP, reprovações da magistratura, você passa para delegado no Paraná e não é chamado, isso deve ser terrível, porque você fez sua parte. Você fez sua parte. Aí você passa para delegado de São Paulo e agora é o segundo colocado num dos concursos mais concorridos no Brasil, que é o do MP de São Paulo. Então você fez isso. Você não experimentou a dor de quem desiste. E a dor de quem desiste, ela é terrível porque ainda tem vontade. Se não tem mais vontade, aí acabou. Você muda de rumo. Não tem dor nenhuma. Aliás, a dor é insistir sem ter vontade. Mas aquele que tem vontade e desiste, a dor é terrível. Eu prefiro mais a dor de quem não desistiu até conseguir. Exatamente. E quando eu olho para mim agora, depois de toda essa persistência, vamos dizer assim, eu vejo que eu fui uma pessoa privilegiada, porque eu passei em 3 concursos públicos de alto nível, que é analista do Ministério Público. Para quem já fez a prova sabe que é uma prova dificílima também. Analista, delegado e promotor de justiça no meu estado. E como você disse, concurso de promotor de justiça de São Paulo é um dos mais concorridos do país, é um dos concursos mais difíceis do país. Você sabe que eu vou pegar a pergunta da Virgínia aqui, é uma amiga minha, ela é policial, e ela faz uma pergunta bem interessante, porque quando eu estudava para concurso, eu contei muito com o apoio da minha família, e aqui eu cito em especial do meu irmão, dos meus irmãos. Eu tenho um irmão gêmeo que me dava mesada, mano. Dava mesada, Que legal. eu era dentista. Tal. E ela pergunta, o Marlon tem algo desse tipo? Quem que o Marlon reconhece como tendo sido um porto seguro ali? Para quem não me conhece, na minha casa nós somos em 4 irmãos também, todos da área do direito, eu sou o mais velho. E nós temos um promotor de justiça do Paraná, que meu irmão é promotor lá, temos um analista do Ministério Público de São Paulo, que está na promotoria de falências na capital, que é meu irmão também, e tem um delegado de Minas Gerais, que também é meu irmão. Todos são mais novos, mas não deixam de ser inspiração para a gente. Tem a minha noiva também, que é promotora no Paraná. Então, somos uma família de estudiosos do direito. Graças a Deus, todos com cargos públicos. O meu irmão, que é promotor do Paraná, e minha noiva já também pararam de fazer concurso. Eu vou parar de fazer agora, a partir da posse. E meus 2 irmãos continuam fazendo. O que é delegado em Minas e o que é analista em São Paulo, eles querem também ser promotor de justiça no estado de São Paulo. E, se Deus quiser, vão conseguir também. Que legal, que legal. Então, isso é bom porque você tem com quem dividir as aflições, né? Porque, no meu caso, como eu fui o primeiro da minha família a prestar concurso, eu não tenho ninguém. O meu pai já falecido, mas meu pai trabalhava no Banespa. Então, meu pai prestou concurso para o Banco do Estado de São Paulo. Hoje foi adquirido pelo Santander, o Banespa. Mas eu não tinha na minha família, quando eu falo família, família próxima, eu não tinha nenhum concursado. Nenhum concursado. E o único advogado, o meu irmão mais velho. Então, eu não tinha com quem dividir essa aflição. Era difícil eu explicar que eu tinha que passar pelo que eu estava passando. E quando você está passando por isso, não adianta, não tem frase que te conforte se a pessoa não viveu o que você está vivendo. Né? Então, às vezes, a pessoa vem querer te confortar, mas você percebe que há muita boa vontade, mas as palavras não são as palavras que você precisava ouvir, porque ali falta experiência. A experiência de estar passando pelo que você está tendo que passar. E aí você percebe que a verdadeira motivação ela está dentro de você. Né? Ela está dentro de você. Eu acho que é a maior motivação. A força maior que você vai usar para não desistir está dentro de você. Você concorda? Exatamente. E curioso, Rogério, que o meu pai também é funcionário aposentado do Banespa, do Tá Santander. brincando? Então, ele não é da área jurídica, minha mãe não é da área jurídica,
ele era concursado do Banespa, virou Santander, ele aposentou como gerente de negócios do Santander. E só que ele me inspirou muito na parte, ajudou na minha faculdade, sempre foi o meu pilar, meus pais, né? Apesar de não serem da área jurídica, eu até brinco com eles que eu falo como que eles conseguiram criar 4 filhos homens com honestidade, com essa personalidade e essa vocação de sempre fazer o seu melhor, estudando, se dedicando, né? Então, é interessante dizer isso também, que como eu sou o mais velho, eu fui o primeiro a ingressar no mundo jurídico. Nem primos da área do direito eu não tenho. Pode ter alguém com meu sobrenome que eu nem conheço. Os mais próximos, eu não tenho primos, não tenho ninguém da área. Eu me dediquei, eu fui conhecendo, comecei no primeiro estágio no escritório de advocacia, não remunerado, porque eu falei, como eu não tenho ninguém que vai me ensinar, eu tenho que aprender. Antes de eu começar a me dedicar a isso, eu tenho que aprender. E foi assim, de estágio em estágio, conhecendo. Hoje eu conheço muitos promotores de justiça aqui da minha região, de São José do Rio Preto, justamente por conta dessa experiência. Trabalhei com vários deles no estágio e fui conhecendo o Ministério Público e aprendendo, e até hoje estou aprendendo diariamente. Aqui na minha cidade eu trabalho em conjunto com o Ministério Público, a Polícia Civil e o Ministério Público trabalham juntos. Então, que é o melhor cenário. Que é o melhor cenário. O melhor cenário é esse, e que você agora, como promotor de justiça, você como delegado trabalhou junto com o Ministério Público, e você agora com o Ministério Público que trabalhe junto com a polícia. Eu acho que é o melhor cenário. É um cenário de muita maturidade na persecução penal. Marlon, eu até queria te perguntar uma coisa aqui, ó. Você falou de várias reprovações, várias reprovações, mas eu percebo que você é um cara, Douglas, nosso colega do Mato Grosso do Sul aqui, grande, promotor do júri, eu percebo que você é um cara que comemora pequenas vitórias, né? Comemora pequenas vitórias individuais. Eu comemorava pequenas vitórias. Quando eu falo pequenas vitórias, eu estou me referindo a pequenas vitórias mesmo, viu, Marlon? Por exemplo, eu dava conta do planejamento daquela semana, eu comemorava. Eu ia bem naquele simulado que eu fazia de domingo, eu comemorava. Eu entendi um assunto que até então me parecia o mais difícil do mundo, eu comemorava. Então, eu comemorava essas pequenas vitórias individuais. Você também fazia isso? Com certeza, professor. Isso é o que nos alimenta para dar continuidade. O dia, você cumpriu o dia, o cronograma do dia, entendeu a matéria, revisou adequadamente, fez algumas questões com acerto, já te dá a felicidade para no próximo dia, se você acordar e continuar com a próxima matéria, revisando a matéria do dia anterior. E são as pequenas vitórias que nos movem. As pessoas perguntavam, a primeira vez que eu entrei no Ministério Público como estagiário, eu falei para a promotora que eu trabalhava. No ano seguinte, criaram o cargo de analista jurídico, em 2010, que não existia. Aí ela falou, por que você não presta? Na época eu falei assim, doutor, eu quero muito ser promotor de justiça. Ela falou assim, eu vou te falar que é um caminho muito longo. Então, faça o concurso de analista jurídico. Isso não vai te impedir de fazer o concurso de promotor. E foi isso que me alimentou durante meus estudos. O cumprimento do cronograma diário, aprovação em um concurso que ainda não era o meu concurso fim, mas que mostrava que eu estava no caminho certo. É uma viagem, o estudo do concursando é uma viagem longa. Deixa eu te perguntar, Marlon, quantos anos você tem? Eu tenho 34 anos. Eu falando, parece que eu tenho tantas coisas que eu já fiz. Não, mas eu acho importante o pessoal ouvir, né? 34 anos, e nessa jornada de concurso, quanto tempo? É que eu comecei cedo. Eu confesso que no 5º ano eu já fiz a minha primeira prova de promotor de justiça de São Paulo. Porque como era uma coisa que eu já estava
Eu, esse sonho, eu falei, eu já vou começar a fazer. Eu sabia que eu não poderia assumir, porque precisa de ter 3 anos de prática, mas eu comecei a fazer. O meu primeiro concurso do Ministério Público de São Paulo foi o concurso 88. Nós já estamos no 95 agora, né? Então... Pois é, pois é. A doutora Nayara está fazendo uma pergunta aqui, que acho que é a pergunta de muitos. Você, como delegado de polícia, como que você conciliava o estudo com a atividade, que é uma atividade que exige muito da pessoa? Como que você conciliava isso? Eu sempre fazia assim, o horário de trabalho da delegacia é das 8 às 18, passou das 18, entra num regime de plantão. E aí, embora não é todo dia que eu estou de plantão, que a gente tem uma escala na seccional, a gente divide plantões entre os delegados. Basicamente, durante o meu serviço normal, que é esse das 8 às 18, eu acordava por volta das 6 da manhã, às 5h30, para começar às 6. Das 6 às 8, 8h30, eu estudava, porque a minha casa é do lado. Eu optei por morar na cidade, que eu trabalho justamente para não ficar viajando. 8h30, eu ia para a delegacia. Trabalhava, na hora do almoço, eu venho em casa, olhava jurisprudência, terminava de almoçar e olhava alguma jurisprudência atualizada. Chegava em casa às 18, tomava um banho, comia alguma coisa, não muito também para não dar sono, né? Tem essa. E já voltava para os estudos, aí até a hora que eu conseguisse. Tinha dia que eu parava meia-noite, normalmente à meia-noite, para no outro dia não estar muito cansado. Mas tem dia que cheguei a ficar a 1, 2 da manhã, a depender do meu cronograma, que eu gostava de cumprir ele diariamente, para depois não ficar com aquela pendência, vamos dizer assim. Então era esse o meu horário. Quando eu tenho plantão, aí é o regime um pouquinho diferente. O plantão é das 6 da tarde até as 8 da manhã do dia seguinte. Aí, normalmente, eu já sabia que eu estava de plantão e à noite costuma ser tranquilo, quando não é um final de semana, por exemplo. Uma noite, às vezes, não dá tanta ocorrência. Eu já levava minha bolsa com meus livros, inclusive o livro do professor Rogério Sanches, muitas vezes. E no plantão, no gabinete do delegado, enquanto não vinha a ocorrência, eu estava estudando com a minha porta lá, acompanhando o movimento lá fora, mas sempre estudando. Chegou uma ocorrência, eu parava meus estudos, atendia. E assim eu ficava a noite toda, porque eu sabia também que no dia seguinte eu não ia conseguir acordar de manhã, porque eu saía do plantão às 8, e aí eu tinha que dormir um pouco de manhã, que é normalmente para delegado, você faz o plantão, você tem a folga no dia seguinte, justamente para repor, né, as energias e descansar. E eu acho importante cada um respeitar o seu limite, porque se você extrapola o seu limite, todos os dias vira uma frustração. Exatamente. Vira uma frustração. Todos os dias você vai colher a impressão de que não está estudando certo. Respeite o seu limite. Eu lembro que o Scarance Fernandes dizia o seguinte: quem estuda 4 horas por dia, 5 horas por dia, estuda, não é ler apenas. Eu costumo dizer que... sabe quando que eu mudava da página 3 para a página 4? Depois de ler. O que era ler? Ler a página, entender o que estava escrito e reter as informações. Ler, entender e reter. Aí eu mudava da página 3 para a página 4. Isso é estudar. Isso é estudar. Exato. Então, eu estabelecia um limite e se você cumpre esse limite, ainda que sejam 4 horas, 5 horas por dia, você cumpre esse limite, não adianta, é uma questão de tempo, você vai ser aprovado. No RSC, Marlon, nós lançamos, inclusive, um reta final, um grupo de estudos reta final para esse 95º concurso do MP de São Paulo. O grupo de estudos começa segunda-feira, dia 6. E nesse grupo de estudos, você, se quiser informações, você que está assistindo, rsconline.com.br. E não é nem curso, eu costumo dizer que é uma nova experiência na preparação para concurso. Mas lá eu te dou um planejamento,
material por onde cumprir o planejamento, simulados, e você ainda tem encontros ao vivo. No dia 11 de março vai ser um encontro ao vivo com o Edilson Vitorelli falando de processo estrutural. Está no edital do 95º concurso. Então, você que quer fazer parte desse grupo de estudos, a turma 1 já esgotou, abrimos turma 2, vagas limitadas, rsonline.com.br. Marlon, eu queria perguntar para você, nesse espírito, como que você introduziu no seu concurso, eu estou vendo sua colega aqui da Polícia de Pernambuco, olha só, Poliana aqui, ó, sua colega da Polícia Civil de Pernambuco. Eu queria perguntar para você como que você trabalhava nessa sua jornada questões de concurso, simulados. Eu trabalhava de 15 em 15 dias, eu fazia simulados por conta na minha época. Eu achava muito importante e ainda acho. E você? Eu fazia basicamente o seguinte, eu sempre gostei de estudar um pouco da doutrina, claro que não dá para pegar muitas obras pesadas, que aí não dá tempo, mas eu pegava uma doutrina que me fazia entender aquele assunto, pegava a lei seca, um exemplo, eu vou estudar a teoria do crime, eu lia a obra do professor Rogério Sanches e pegava no Código Penal o artigo 13 para frente e lia. Por mais que eu lembrasse daquele artigo, eu sempre estava revisando. E posteriormente eu ia para a jurisprudência relacionada e fazia algumas questões relacionadas. Com essa forma, eu entendia que eu conseguia fechar o que pudesse cair sobre aquele assunto. É claro que tem dia que a gente não consegue cumprir todas essas etapas do assunto relacionado, mas principalmente das matérias mais importantes do Ministério Público, que é penal, processo penal e direitos difusos coletivos, direito constitucional, eu procurava manter essa ordem para poder tentar não passar nenhum assunto que pudesse me pegar de surpresa na prova. Então, eu mantinha isso e a cada 15 dias, 20 dias, eu procurava fazer um simulado completo. E como eu fazia muitos concursos também de outros estados, eu acabava sempre fazendo provas, ainda que não era aprovado, mas eu estava sempre treinando e verificando onde estavam minhas deficiências. Um exemplo, nessa prova oral, por exemplo, uma matéria que eu mais tinha dificuldade era direito empresarial. Eu tive que estudar, triplicar minha carga horária em direito empresarial, porque estava sendo muito cobrado na prova e eu precisava me ajustar. Então, o aluno, o candidato, vai percebendo os pontos de maior dificuldade e vai se ajustando. Acredito que é o melhor método. Poxa, muito legal. Muito legal. Marlon, eu quero aqui te parabenizar. Eu tenho um livro que eu escrevi com a Ruth. Ruth era minha colega de MP de Tocantins, agora ela é juíza de direito no Rio Grande do Norte. Escrevemos, e eu fico vendo aqui o livro que eu escrevi com ela, escutando você, veja se faz sentido isso aqui. Ó. Acho que lembra muito essa sua jornada. Todo sofrimento na preparação para o concurso será substituído por uma carreira de sucesso e realizações. As pessoas têm que pensar nisso. O sofrimento que existe na jornada, você falou dolorido 2 vezes. Você usou 2 vezes a expressão dor e dolorido. Eu contei aqui. Esse sofrimento é temporário. E ele acaba sendo inevitável. Agora, a realização profissional é para sempre, né? Estou vendo aqui o Thiago Prats entrou na live. Olha só. O primeiro colocado entrou na live, estou aqui com o segundo colocado. Essa live aqui, daqui a pouco, ela cai, tamanho peso. Mandar um abraço para o colega que a gente ainda não se conhece pessoalmente, mas em breve estaremos juntos lá na escola. Aliás, o Thiago Prats vai fazer o primeiro discurso, você vai fazer o segundo. Vocês podiam combinar o seguinte, o Thiago Prats termina to be continued. A isso aqui haverá uma continuação, né? Então, veja, essa dor vai fazer parte do passado, né? E
E eu lembro até hoje, da gastrite que eu desenvolvi, eu lembro até hoje das patologias que eu apresentei, das enfermidades que eu carreguei, eu lembro disso. Mas eu lembro, hoje eu lembro isso com, sabe, muito orgulho, porque isso tudo fez parte de um comprometimento com aquele momento, né, Marlon? E eu queria que você, nesse espírito, você desse sei lá, um recado para quem nos ouve, já nos despedindo nessa live. Com certeza, professor. O recado assim que eu tenho para dar para os colegas que estão assistindo é que não desistam do seu sonho. Tem que ter persistência, tem que ter atualização, tem que ter disciplina, organização, que tudo vai dar certo. Eu reprovei em vários concursos, como eu disse. No dia do resultado do Ministério Público, eu estava lá no auditório. Eu tive a coragem de ir lá, porque é um ato de coragem. Até parabenizo quem teve também de estar lá, porque a gente não tem ideia se vai dar certo ou não. É um risco. Teve um colega pessoal meu que não passou e estava comigo acompanhando o resultado. É muito dolorido. E é um risco que a gente corre, mas eu levei minha família, levei minha noiva, fomos todos lá e tive a surpresa de ouvir meu nome ao vivo lá pronunciado pelo nosso Procurador-Geral de Justiça. Foi um sonho realizado. E naquele momento, a gente verifica que tudo valeu a pena. Todo o esforço, todos os anos de estudo valeu a pena. E assim, a gente até... A ficha nem caiu ainda, Rogério. Eu acho que só vai cair a ficha no dia da posse. A gente fica tão feliz que a gente fica até perdido. E já tem a data da posse, não? Então, dizem que estão tentando organizar a posse para o dia 31, mas não deram a confirmação ainda. Mas tudo indica que vai ser dia 31. Legal. E eu vi algumas pessoas... às vezes eu me pergunto por que eu não posso passar em concurso. Será que eu posso passar? Não posso passar? Aquele que acha que vai passar, ele está tão certo quanto aquele que acha que não vai passar. Acho que os dois estão certos. Você vai decidir o seu espírito. Você acha que você não vai passar? Está certo. Agora, você acha que você vai passar? Vai dar certo. Eu tenho certeza absoluta. Todos podem passar. Se você quer saber por que você não pode passar, você não vai encontrar resposta, essa resposta não existe. Todos podem passar. Basta você acreditar. Então, assim eu termino, Marlon, te parabenizando novamente, me colocando à disposição. Vou falar para você o que eu falei para o Thiago. Eu não vejo a hora de você me mandar o WhatsApp pedindo modelos de peças aqui. Rogério, eu estou com um problema assim, sabe? Preciso de uma denúncia. Temos sim, vamos te mandar a denúncia, vamos te mandar isso. Vai ser o WhatsApp mais gostoso de atender. E dizer para todos, gente, assistam essa live e não vejam o depoimento do Marlon e depois esqueçam. Esse depoimento do Marlon é para você viver isso aqui. Porque muitas pessoas escutam, Marlon, leem depoimentos, aquilo faz bem, mas a pessoa não resolve viver aquilo. Viva aquilo. E quem está estudando para esse concurso do MP de São Paulo, não se esqueça, estão acabando as vagas, rsconline.com.br. Abrimos a segunda turma do grupo de estudos Reta Final, uma nova experiência na preparação. Planejamento, material de apoio, simulados, encontros ao vivo e plataforma para tirar dúvida com os professores, todos promotores de justiça em São Paulo. Obrigado outra vez. Como é que chama a sua noiva, Marlon? Marina, ela conversou com você lá no dia do Congresso do Júri. Não sei se você lembra dela, ela comentou que ela também estudou muito por seu livro, sua obra, e conversou com você no dia do Congresso do Júri. Lembrei, ela falou, inclusive, que você estava prestando. Que legal, lembrei dela. Que joia, cara. Que joia, lembrei. O congresso foi entre a segunda fase e a fase oral. Eu já estava aguardando a data da minha prova oral. Legal, que legal. Manda um abraço para ela. MP do Paraná tem excepcionais promotores e promotores de justiça. E ela está aqui, ó. Não é ela? Lá, apareceu. Aí, pode mandar ao vivo um abraço que ela está aí. Cara, vou tentar chamá-la. Vamos ver se ela atende. Vamos ver se ela atende aqui, ó. Vou tentar chamar.
Marina Campos. Marina, quer ver? Ela não vai querer atender porque a galera não atende. Que ela tá com o Ah, cabelo. ela capaz dela. Deixa eu ver se ela atende aqui. Vamos ver se a Marina atende. A gente junta os dois aqui. Quer ver? Ó? Marina, como é que tá? Marina Correia. Marina Campos Correia. Deixa eu ver aqui. Ela comentou nos comentários. Deixa eu ver aqui. Marina Campos. Acho que é essa aqui, ó. Vamos ver. Eu acho que eu achei. Vamos ver se ela aceita. Vamos ver se ela aceita. Ah, já aceitou, olha lá. Apareceu! Apareceu. Tudo bem? E aí, Rogério? Eu lembro que você rogou uma praga dizendo que ele ia passar. E passou, hein? Eu já sabia. Você já sabia? Eu já sabia. Você já conhece, né? Já sabia que estava predestinado. Que legal. Ah, na verdade, com a determinação, com a paciência e com a persistência, né, Rogério? É questão de tempo. Legal, verdade, verdade. E que joia. Olha, agora que ele falou que eu lembrei de você. Nós tiramos foto no congresso lá e tudo. Várias. Ela estava com a equipe do MP do Paraná detonando lá. Chegou lá carteirando, mano. Chegou lá. Nada, tava todo mundo querendo falar com você, porque, de fato, eu conversei muito com o Marlon sobre métodos de estudo e direito penal. Eu não consegui ver a live inteira, mas era um ponto que ele tinha problema e eu falava, vai no Rogério, que não tem erro. Poxa, aí, às vezes dá certo, né, Marina? Às vezes dá certo. Agora, às vezes dá muito certo, porque segundo lugar... Não. Com certeza, dá certo, né? E eu não sei se ele falou, né? Mas com nota máxima em penal, né? Então... Nota máxima em penal, Marlon. Nota máxima em penal, graças a Deus. Na segunda fase, o oral eu não sei, né? Que não sai a nota individualizada, mas na segunda fase eu gabaritei direito penal. Graças aos estudos aí e à sua obra, que me ajudou bastante. Que legal, que legal. Marina, você é promotora onde? No Paraná mesmo? Meu cargo é volante, a minha lotação é Cornélio Procópio, mas hoje eu estou em Curitiba que eu vou fazer um júri em Prudentópolis. Ah, que legal. Curitiba tem uma promotora que eu sou fã dela, Ticiane. A Ticiane. Nossa, ela fez um júri semana passada que ela arrebentou. Eu mandei para ela assim, que orgulho. Ela é um orgulho nosso. Ela é soteropolitana, detonando no Paraná. Gosto muito dela, gosto muito do noivo dela também. Octaídes, ele é excepcional. Ó, nós estamos muito bem de colegas e agora mais o Marlon que vem para o time. Com certeza. O próximo congresso do júri, estamos todo mundo junto. Então, Marina, parabéns. Parabéns que você, obrigada. Eu sou testemunha que você ali estava depositando. Se pedisse para apostar dinheiro, você apostava que ele ia passar. Com certeza, apostava. Ela brinca que ela fala que já sabia. Eu estava tenso. Eu só acreditei na hora que eu ouvi meu nome. Isso é verdade. Ele estava tenso. Não, eu também fiquei tensa, né? A gente fica, Mas legal, ó. E parabéns. E quando tiver em São Paulo, me avisa. Vamos encontrar agora para comemorar. Sem estresse mais. Sem estresse, para comemorar. Com certeza. Tá bom? Então, Marlon, obrigado por aceitar o convite e participar dessa live, que eu tenho certeza que muitos que estão aflitos vão encontrar nas suas palavras um conforto, com certeza absoluta. E você, Marina, também obrigado e parabéns aí pela força que você deu para o Marlon, que eu tenho certeza, você sabe disso, que você, os irmãos dele, vocês são essenciais. Nota 1000. Parabéns para os dois. Valeu. Se encontrar a Ticiane, manda um beijo para ela. Pode deixar que a gente manda sim. Tchau, galera. Abraço. Tchau, Tchau, abraço. obrigada. Tchau. Tchau, tchau.